paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus amigos e irmãos que estão me seguindo através desses vídeos mais longos. Quero desejar a você, seja de qualquer religião, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. E se essa paz não encontrar repouso na sua alma, ela retorna para mim. Amados, eu decidi fazer um vídeo sobre esse tema, sobre batismo com o Espírito Santo, porque, na verdade, eu acompanhando aí a mídia da internet, eu tenho percebido uma verdadeira bagunça que é feita no meio desse povo chamado gospel, que se intitula o povo de Deus. Mas seria mesmo esse povo o povo de Deus? Seria mesmo esse aqueles que ouvem e cumprem os mandamentos do Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Cristo, ele nos manda examinar a Escritura, buscar o conhecimento, entender, não somente superficial, mas examinar como os crentes de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, faziam. Eles estavam o tempo todo confirmando as palavras dos apóstolos através das Escrituras, dos pergaminhos. E hoje nós temos essa facilidade tão grande. Naquela época, ter um pergaminho, né, sequer, não era nem uma Bíblia nesse formato aqui. Era algo muito impossível para eles, ou algo que somente os ricos teriam poder de ter pergaminhos ao seu alcance para estudar a palavra de Deus. Era muito custoso ter um material nas suas mãos. Era como se fosse hoje um microcomputador, um notebook aí da Apple, né, digamos assim. E esses homens, eles se esforçavam mesmo assim para buscar o conhecimento nas Escrituras Sagradas, para saber se o que os apóstolos pregavam realmente estavam condizendo com as Escrituras Sagradas. E hoje, estão esses cristãos que nós estamos vendo aí nessas mídias, que vão atrás de profetas Miguel, essa outra profeta aí, dessas pregadoras midiáticas que adoram lacrar com frases de efeito. Estaria esse povo aí buscando entendimento a cada palavra que esses pregadores produzem em seus palcos? Estaria eles realmente pregando o que a Bíblia ensina? Certamente que não. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é o batismo com o Espírito Santo. Existem tantos vídeos que vemos por aí, né? Limpa vidro, rodopiando, e é tanta baboseira. Esse profeta mirim aí, então, meu Deus do céu, é tanta irresponsabilidade ao usar a palavra de Deus. Eu não falo isso nem como crítica ao menino, mas sim aqueles que estão por trás, e deveriam ser pastores que orientam, que instruem, que realmente obedecem às Escrituras, porque não há como ter evangelho sem Bíblia. A Bíblia é a base de toda a concepção de fé do cristão. E nós vamos falar hoje, irmão, sobre o Espírito Santo à luz das Escrituras Sagradas. Convido você a abrir a sua Bíblia para o livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos estar examinando essa Escritura, não só apenas lendo, mas examinando essa palavra, ok? Vamos, então, abrir a Bíblia. Você de casa aí pode me acompanhar também, fazendo a leitura de Atos capítulo 2. Vamos, então, à leitura, que está aí na tela. Acompanhe comigo. Atos capítulo 2, nós vamos ler os primeiros versículos, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram, agora note, versículo 3, é o que eu quero que você preste atenção. Versículo 3, e viram, note a linguagem da Bíblia e como ela está se referindo ao sinal do Espírito Santo. Vamos lá. E viram o que parecia línguas de fogo, ou seja, parecia, não era fogo, era algo parecido como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja bem, o primeiro ato que eu quero que você preste bem atenção. Primeiro, que essa história de que foi batizado com fogo, isso é invenção de Assembleia de Deus, de Pentecostes aí, bem radicais. Então, vamos lá.
Primeiro, algo como parecido com língua de fogo. Segundo, eles foram cheios do Espírito Santo no primeiro ato. E no segundo ato começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Agora note o que vai acontecer na sequência. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Ora, por que ficou perplexa? Vamos seguir. Pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Vamos aos idiomas. Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e de todas as partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretense e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônito e perplexo, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Já outros zombavam. Então, a palavra no grego aqui, que nós vamos encontrar para definir a palavra língua estranha no grego, ela está definida como glossais, que significa idioma. Idioma, ok? Então nós temos aqui o entendimento de que língua estranha, ela é algo que não é qualquer baboseira que você ouve por aí. É realmente uma língua pela qual o Espírito Santo capacitou aqueles homens de uma forma miraculosa, fenomenal, a se falar, para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse divulgado a todas as nações daquela época que estavam presentes na festa do Pentecostes. Agora, eu lhe pergunto, nós já temos aqui informações, examinando as Escrituras, que as línguas estranhas eram idiomas falados para que o Evangelho fosse divulgado. Segundo ponto, examinando esse texto aqui honestamente, nós vamos encontrar dois atos. Primeiro, foram cheios do Espírito Santo. O segundo ato, depois falaram em línguas, cheios do Espírito Santo, e depois começaram a falar em outras línguas. Dois atos. Não foi algo que veio e eles começaram a falar instantaneamente. Rabaxéia, Labacanta, Labassúria, não foi isso. Eles foram cheios, depois começaram a falar em língua estranha. Quero que você segure essas informações. Então esse é o primeiro ato falando sobre a descida e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Ok? Então vamos aí. Já chegamos ao entendimento bíblico que língua estranha não é bem prova que a pessoa está cheia do Espírito Santo, pois são experiências individuais. Primeiro foram cheios e depois começaram a falar em língua estranha. Agora veja aí na sua tela essa passagem de Atos capítulo 8, que diz assim: Atos capítulo 8, versículo, para que você fique por dentro da situação. Atos capítulo 8, perdão, só confirmar aqui. Versículo 14, vamos ver do 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pois bem, já nessa passagem, nós não vemos menção nenhuma relatado sobre
falar em línguas estranhas. No entanto, a Bíblia nos revela que Pedro e João impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Mas não há nenhuma prova nesse texto que falar em línguas estranhas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Me mostra no texto aqui. Então nós temos aí já outra informação a lhe passar. Nem todo mundo que você vê falando Labassuri canta labaia, xalabassuri anda, isso não é prova que a pessoa está cheia do Espírito Santo. E há pessoas aí pela internet que zombam disso. Mas na verdade, eu tenho minhas dúvidas se as pessoas que zombam disso estão zombando do Espírito Santo ou estão zombando dessa patifaria que nós estamos vendo acontecer no meio gospel de hoje em dia. Diga-se de passagem, esse mesmo meio gospel que cobra local, né, área VIP, para a pessoa assistir uma programação das igrejas dele. Diga-se de passagem, há escândalos rolando aí com o nome de um deles aí muito famoso, até meu xará. Seria esse povo cheio do Espírito Santo porque simplesmente falou algo que você não entende, uma glossolalia? Claro que não, meu irmão. Então nós devemos prestar atenção nas Escrituras Sagradas para que você, meu irmão, meu amigo, você que está visitando aqui o meu canal, você que é um frequentador assíduo, você que caiu aqui de paraquedas, você que é do candomblé, espírita, você que é meu irmão católico, você que é minha irmã seixonoíta, você que não tem religião, livre pensador, e você até mesmo que é um ateu e caiu daqui e de repente está atraído a essa conversa, esse bate-papo espiritual, essa resenha espiritual. Seria isso o Espírito Santo que nós estamos vendo por aí? Lógico que não. Lógico que não, meu querido. O que nós vemos aí são aproveitadores de pessoas indoutas que não buscam conhecimento, como estamos fazendo aqui agora. Se você é um dos que chegou até aqui nesse ponto do vídeo, parabéns. Você realmente é um servo do Senhor e quer aprender a palavra de Deus. Ou você é um simpatizante e também quer aprender sobre aquilo que o canal Ministro do Evangelho tem sobre visão bíblica. Amém? Que Deus abençoe, e eu vou parar por aqui e vou fazer um outro vídeo continuando o mesmo tema sobre batismo com o Espírito Santo. Não perca, para que você não fique pela metade desse assunto. Deus abençoe, beijo no seu coração.